Olá! O plantão Lefisque de hoje abordará sobre as alterações trazidas pelo Decreto 57.366 de 2023, com relação à alteração 6.217 no livro 1, artigo 9, que trata da isenção do imposto, é dada nova redação aos incisos 17 e 18 e ficam acrescentados os incisos 227 e 228. Com relação ao livro 1, artigo 9, inciso 17, que trata das saídas de ovos, exceto se destinado à indústria, até 31 de 3 de 2024, aplicará a isenção prevista neste inciso tanto nas saídas internas quanto interestaduais de ovos, exceto se destinado à indústria. A partir de 1º de abril de 2024, se aplicará a isenção do ICMS prevista neste inciso somente nas saídas interestaduais de ovos, exceto se destinado à indústria. E a partir de 1º de abril de 2024, fica acrescentado, então, os incisos 227 e 228. Com relação ao inciso 227, ele vai tratar da isenção do ICMS nas saídas de ovos somente quando promovidas por produtor rural ao consumidor final. Ou seja, nota-se, então, que neste caso, as saídas internas aos demais contribuintes, ela será tributada de ICMS sem a aplicabilidade da isenção a partir de 1º de abril de 2024. Já nas saídas internas de produtor rural a consumidor final, ele vai utilizar o benefício da isenção e não mais a tributação. No livro 1, artigo 9, inciso 18, ele trata das saídas de flores naturais. Até 31 de março de 2024, aplicará a isenção prevista no livro 1, artigo 9, inciso 18, tanto nas saídas internas quanto interestaduais de flores naturais. A partir de 1º de abril de 2024, altera-se, então, a redação da sua nota, conforme determina a legislação, e se aplica a isenção do ICMS do inciso 18 somente nas saídas interestaduais de flores naturais. Entretanto, a partir de 1º de abril de 2024, fica acrescentado, então, o inciso 228, vai tratar da saída interna ao abrigo da isenção de flores naturais. Já com relação à alteração número 6.218, ela se refere ao livro 1, artigo 9, também da isenção do ICMS, o qual foi dada nova redação ao inciso 19 e ficou também acrescentado o inciso 229. Nota-se, então, que até 31 de março de 2024, tanto as saídas internas quanto interestaduais de frutas frescas nacionais ou oriundas de países membros da Associação Latino-Americana, que é o ALAD, e das verduras e hortaliças, com exceções do alho, de amêndoas, avelas, castanhas, mandioca, nozes, peras e as maçãs, estarão, então, ao abrigo da isenção. A partir de 1º de abril de 2024, somente as saídas interestaduais estarão ao abrigo da isenção do ICMS, previsto pelo inciso 19. Entretanto, ficou acrescentado, então, ao livro 1, artigo 9, o inciso 229, com sua vigência também a partir de 1º de abril de 2024, e vai, então, tratar
da isenção do ICMS nas saídas de frutas, verduras e hortaliças, mas somente quando promovidas por produtor rural a consumidor final. Neste caso, então, nota-se que para os demais contribuintes em relação à saída interna, será tributada de ICMS e não mais com a isenção. Com relação à alteração número 6.219, a partir de 1º de abril de 2024, ficará então revogado o inciso 20 do livro 1, artigo 9, que trata da isenção nas saídas de leite pasteurizado dos tipos A, B e C, que eram promovidas por estabelecimentos varejistas com destino a consumidor final. Já com relação à alteração número 6.220, até 31 de março de 2024, será considerada a redução de base de cálculo prevista no livro 1, artigo 23, inciso 2, em valor equivalente à carga de 7% nas saídas internas das mercadorias relacionadas no apêndice 4, que compõe, então, a cesta básica de alimentos do estado do Rio Grande do Sul e cuja definição levou em conta a essencialidade das mercadorias na alimentação básica do trabalhador. Entretanto, a partir de 1º de abril de 2024, será considerada a carga de 12% nas saídas internas. Já a alteração número 6.221 determina que até 31 de março de 2024 será mantida a redação da nota 1 e considerada a redução de base prevista no livro 1, artigo 23, inciso 69, em valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% nas saídas internas de carnes temperadas e demais produtos comestíveis temperados resultantes do abate de aves e de suínos. Já a partir de 1º de abril de 2024, será mantida a redação de sua nota 1 e considerada, então, a redução de base de cálculo do inciso 69 em valor que resulte em carga tributária equivalente a 12%. Já a alteração número 6.222 determina que até 31 de março de 2024 será considerado isento de ICMS as saídas internas e interestaduais de maçãs e peras, desde que frescas, aquelas previstas pelo livro 1, artigo 9, inciso 124. A partir de 1º de abril de 2024, fica acrescentado, então, a nota 3 ao inciso 124 do livro 1, artigo 9, e considera a isenção do ICMS somente nas saídas interestaduais. Porém, a partir de 1º de abril de 2024, fica acrescentado, então, o inciso 230 ao livro 1, artigo 9 da isenção do ICMS, sendo considerado, então, a isenção nas saídas internas de maçãs e peras, desde que frescas, mas somente quando promovidas por produtor rural a consumidor final. Nota-se, então, que neste caso, nas saídas internas efetuadas pelos demais contribuintes de maçãs e peras desde que frescas, será tributado de ICMS e não mais aplicada a isenção. Já com relação à alteração 6.223, a partir de 1º de abril de 2024, fica revogado, então, o inciso 60, que tratava da redução de base de cálculo do livro 1, artigo 23,
nas saídas internas de erva mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais. Desta forma, a partir então de 1º de abril de 2024, nas saídas internas de erva mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais e aromas naturais, passam a ser tributadas integralmente. Já com relação à alteração número 6.224, determina que a partir de 1º de abril de 2024, fica revogado o inciso 125, que trata da isenção do livro 1, artigo 9, nas saídas internas de pão francês e massa congelada destinada ao preparo de pão francês. Ou seja, a partir de 1º de abril de 2024, as saídas internas de pão francês e massa congelada destinadas ao preparo do pão francês passam a ser tributadas integralmente. Já com relação à alteração número 6.225, prevê que até 31 de março de 2024, a redução de base de cálculo prevista no livro 1, artigo 23, inciso 3, é mantida a redação das suas notas e considerada, então, reduzida a base de cálculo para a carga tributária equivalente a 7% nas saídas internas de óleo em bruto, mesmo degomado, quando destinado à industrialização. A partir de 1º de abril de 2024, no livro 1, artigo 23, inciso 3, será mantida a redação de suas notas, porém, considerando o percentual de carga tributária de 12%. E a partir de 1º de abril de 2024, fica revogado, então, o benefício de redução de base de cálculo prevista no livro 1, artigo 23, inciso 30, que se refere às saídas internas de embalagens produzidas neste estado para as mercadorias que venham a sair com redução da base de cálculo prevista no artigo 23, inciso 69, e para as mercadorias que compõem a cesta básica de alimentos do estado do Rio Grande do Sul, relacionadas no apêndice 4. A partir de 1º de abril de 2024, fica então revogado o benefício de redução de base de cálculo previsto no livro 1, artigo 23, inciso 62, que se refere às saídas internas de embalagens produzidas no estado para a erva mate. Já com relação à alteração número 6.226, no livro 1, artigo 35, inciso 4, a linha B, que trata da manutenção de crédito relativo à entrada de mercadoria e matéria-prima, material secundário e embalagem, bem como serviço com ele relacionados empregados na comercialização ou industrialização de produtos que venham a sair com redução de base de cálculo do artigo 23 nos referidos incisos, permanecerá então até 31/3 o benefício de manutenção de crédito aos incisos 30 e 62. A partir de 1º de abril de 2024, revoga-se então o benefício de manutenção de crédito previsto no livro 1, artigo 35, aos incisos 30 e 62, relativos ao inciso 4, a linha B deste livro 1, artigo 35. A alteração 6.227 determina que até 31 de março de 2024 vai permanecer a previsão da exclusão de responsabilidade pelo pagamento diferido em relação à linha A, aos números 1, 2, 4 e 5 da linha D,
a linha H e a linha L do livro 3, artigo 3º, inciso 4. E a partir, então, de 1º de abril de 2024, ficam revogados esses dispositivos. Já com relação à alteração 6.228, se refere à questão da redução de base de cálculo do livro 1, artigo 23, inciso 2, o qual, até 31 de março de 2024, todos os itens permanecem dentro da condição do benefício de redução relacionados no apêndice 4. Entretanto, a partir de 1º de abril de 2024, ficam revogados, então, do apêndice 4, ou seja, saem do benefício de redução de base os itens 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 18 e 19. E com relação aos itens 10 e 13, eles vão passar a vigorar com nova redação. Os itens que serão excluídos, então, a partir de 1º de abril de 2024, se referem a arroz beneficiado, a batata, as carnes comestíveis, ali inclusive salgadas, resfriadas, congeladas, resultante do abate de frangos, suínos, gado vacuno, ovino e bufalino. A questão da cebola também estará fora. Depois nós temos a exclusão também do feijão, que não fará mais parte da cesta básica. Depois nós temos pelo item 12 as frutas, verduras e hortaliças. Com relação ao item 15, as massas alimentícias lá da classificação 1902.1, exceto as que eram mantidas sob refrigeração, também serão excluídas. O item 17, 18 e 19 se referem, então, aos ovos frescos, né, que é a parte ali do item 17, ao pão, que também estará fora, que é o item 18, e o 19, que é a parte ali dos peixes, tá? E os itens 10, que se refere às farinhas de trigo, né, inclusive com adição de fosfato de minerais, antioxidantes, emulsificantes, vitaminas ou fermento químico, as farinhas de arroz, mandioca e milho, elas passam a ter, então, uma nova redação, tá? E com relação ao item, então, 13, que se refere ao leite fluido, ele também passa a ter uma nova redação a partir de 1º de abril de 2024, dentro do apêndice 4, tá? Com relação à alteração número 6.229, até 31 de março, então, será mantida a redação do livro 2, artigo 44, inciso 1, que trata da dispensa da emissão de documento fiscal nas saídas de mercadorias promovidas por produtores com a isenção do livro 1, artigo 9, inciso 17 e 19, ou ainda ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto pelo livro 3, artigo 1º, apêndice 2, seção 1, item 26. Ou seja, a partir de 1º de abril de 2024, a redação do livro 2, artigo 44, inciso 1 e a sua nota vão passar, então, a vigorar com nova redação. E com relação à alteração número 6.230, determina que até 31 de março de 2024 será mantida, então, a redação do apêndice 2, seção 1, a nota do item 20. E a partir, então, de 1º de abril de 2024, será dada nova redação ao item 20 do apêndice 2, seção 1, que trata do diferimento total, e vai ficar revogado, então,
a nota 1 do item 26 e dada nova redação ao item 28. O item 20 do apêndice 2, seção 1, trata das saídas de frutas frescas nacionais ou oriundas, de países membros da LAD, verduras e hortaliças. O item, então, 26, trata ali da saída de leite fresco, pasteurizado ou não. Item 28 se refere à saída dos ovos frescos. Estas foram as alterações trazidas pelo Decreto 57.366 de 2023.